E aí, pessoal, bora falar hoje sobre o quê? Vamos falar hoje sobre progressão aritmética. O que seria progressão aritmética? Pessoal, é um tipo de sequência numérica, só que para ser classificado como progressão aritmética, essa sequência numérica vai ter que atender uma determinada condição. E que condição seria essa? Bom, vamos ver primeiro a definição do que é uma PA, certo? Que é como nós chamamos a progressão aritmética. É uma sequência numérica, certo? Como foi dito agora há pouco. É uma sequência numérica, tá aqui, na qual, a partir do segundo termo, a diferença de um termo qualquer pelo seu antecessor é sempre a mesma. Ou seja, não importa em que parte da PA você pegue, não importa se você pegar o 10º termo, o 8º termo, contanto que você faça esse termo menos o antecessor, ou seja, que vem logo atrás. E essa diferença recebe o nome de razão. Certinho? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. A sequência 3, 7, 11, 15, 19, reticências. Olha só, se eu fizer 7 menos 3, dá 4. 11 menos 7, dá 4. 15 menos 11, dá 4. 19 menos 15, dá 4. Então eu posso dizer para você o seguinte, que a razão dessa PG, eu vou utilizar a letra R para representar, será igual a 4, que é exatamente a diferença de um termo qualquer pelo seu antecessor, certinho? Então isso é o que nós chamamos de PA. Vamos continuar nossa brincadeira. Formalizando a questão da razão da PA, eu posso dizer o seguinte, se em uma PA eu tenho a seguinte sequência, A1, é essa simbologia que eu vou utilizar para representar cada termo da minha PA. Então, A1 seria o primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo, e assim sucessivamente, até o termo que eu queira, certinho? Então, nesse caso, eu posso dizer a você o seguinte, que a razão da minha PA seria o A2 menos o seu antecessor, menos o A1. Eu posso dizer que a razão da minha PA é o A3 menos o antecessor, que seria quem? O A2. Eu posso dizer que a razão da minha PA seria o A4 menos o antecessor, que seria o A3. Então, olha só. Se nós avançarmos até um termo desconhecido, um termo lá na frente, eu posso dizer que a razão seria... Aí eu vou utilizar a seguinte expressão para representar, a seguinte nomenclatura, AN. Esse AN nós chamamos de enésimo termo, certinho? Então, AN menos o antecessor. Se aqui é o A10, o antecessor é o A9. Se aqui é o A15, o antecessor é o 14. Então, uma unidade a menos. Então, seria o A N menos 1. Essa é a fórmula que nós podemos dizer para se calcular a razão de uma PA. Certinho? Então, esse é o procedimento para calcularmos a razão de uma PA em qualquer situação. Não há exceção para PA. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais e ver algo que depende justamente da razão. Ou seja, vamos ver a classificação de uma PA. Olha, a PA ela pode se classificar basicamente em 3 formas. Ela pode ser crescente, ela pode ser constante ou ela pode ser decrescente. São as 3 classificações básicas que nós temos de progressão aritmética. Mas como é que eu vou reconhecer? Olha, visualmente é fácil, certo? Crescente é uma sequência que vai aumentando valores. Constante é uma sequência que o valor permanece sempre o mesmo. Decrescente é uma sequência que os valores vão diminuindo. Por exemplo,
Crescente, a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, 10, é uma PA. É uma PA porque a razão aí nesse caso é 2. E os valores estão aumentando, então é uma PA crescente. Opa, então peraí. Para ser PA crescente, tem que aumentar, certo? Então, na prática, nós temos que ter uma situação bem simples. Eu tenho que ter a minha razão, um valor maior do que 0. Ou seja, para que a minha PA seja crescente, eu tenho que ter uma razão positiva. Para a minha PA ser constante, não tem que ser sempre o mesmo termo? 2, 2, 2, 2. Se eu pegar qualquer termo menos o anterior, 2 menos 2 dá 0. Opa, então para ser constante, a minha razão tem que ser igual a 0. Ou seja, eu tenho que ter uma razão nula. Para ser decrescente, eu vou pegar 10, 8, 6, 4, 2, está diminuindo os valores, legal. Se eu pegar 8 menos 10, peguei o segundo menos o primeiro, dá menos 2. Então eu tenho que ter uma razão menor que 0. Ou seja, eu tenho que ter uma razão negativa. Essas são as três formas de você classificar uma PA. Ou a nossa PA é crescente, ou a nossa PA é constante, ou a nossa PA é decrescente, certinho? Vamos avançar um pouquinho mais na nossa brincadeira. E vamos visualizar agora a fórmula do termo geral. Olha só. O que seria essa fórmula do termo geral? É uma fórmula para montarmos uma PA qualquer. Só lembrando o seguinte, se eu tenho em uma PA o primeiro termo e tenho uma razão, para montar a minha sequência, para montar a minha PA, o que é que eu vou fazer? Simples. Eu vou simplesmente somando a razão a cada termo. Então, eu posso dizer o seguinte, olha só. Nós poderemos ter a seguinte situação. Eu tenho, primeiro termo, A1 igual a 2. Razão igual a 3. Quem é a minha PA? Vamos lá. Eu teria, primeiro termo, 2. Segundo termo, 2 mais 3, 5. Terceiro termo, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. E assim sucessivamente. Eu iria continuar. Então vamos agora generalizar a nossa situação, certo? Vamos fazer o seguinte. Se eu tiver aqui a seguinte sequência: A1, A2, A3, A4, reticências, até chegar a um termo qualquer, que eu vou chamar, como vimos agora há pouco, de AN, meu enésimo termo, certinho? Bom, o A1 eu posso garantir a vocês que é o próprio A1. O A2 seria o A1 acrescentada da razão. O A3 seria o A2 acrescentada a razão. Ou, se você preferir, esse A2, eu tenho um valor dele aqui, ó, A1 mais R. Então, pode ser que o A3 seria A1 mais R mais R. Finalizando, A1 mais 2R. O A4. Se eu utilizar esse raciocínio aqui, o A4 seria o A1 mais, olha só, do A1 para o A2 eu vou somar R. Do A2 para o A3 eu vou somar R. E do A3 para o A4 eu vou somar R. Então quer dizer o quê? Para chegarmos ao A4 a partir do A1, eu tenho que somar a razão quantas vezes? 3 vezes. Então seria 3R. Certinho? Bom,
O que é que eu quero agora chamar a atenção aqui? Seguinte, se você olhar aqui, o número que acompanha a razão aqui, que está multiplicando a razão, nesse primeiro caso é 1. Nesse segundo caso, foi o 2. Nesse terceiro caso, foi o 3. Agora, vamos fazer uma pequena comparação. Olha esse número e olha esse número. Olha esse número e olha esse número. Vamos olhar para esse número e olhar para esse número. Qual é a conclusão que eu chego? Simples. Ele é sempre uma unidade a menos. Então eu posso dizer o seguinte: se eu for continuar esse raciocínio, eu vou ter aqui que o AN seria o A1 mais, não é uma unidade a menos que o valor de N, então aqui ficaria N menos 1 vezes a razão. Essa é a nossa fórmula do termo geral. Então, é essa fórmula que eu vou usar para resolver a maioria das questões, certinho? Vamos pôr isso na prática para ver como seria essa situação. Olha só, temos aqui um exemplozinho bem básico. Calcule o 17º termo. Então, peraí. Se eu quero o 17º termo, eu quero A, 17. De uma PA cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Então, vamos lá. Fórmula do termo geral. AN, que nesse caso é o termo que eu quero, A17, vai ser igual ao A1, que ele forneceu, que vale 3, está aqui, primeiro termo, mais N, 17, menos 1 vezes a razão, que aqui no caso a razão é 5. Logo, o A17 é igual a 3 mais 17 menos 1, 16, vezes 5. A17 é igual a 3 mais 16 vezes 5, 80. Portanto, o termo solicitado, o 17º termo dessa sequência, será igual a 83. Resposta está aí. Então, galera, vamos lá por partes. Quem é o nosso R? Nosso R é a nossa razão. Quem é o nosso N? O nosso N é número de termos. Olha, se eu quero o A17, a minha sequência vai ter do primeiro até o 17º termo. São 17 termos. Por isso, aqui ficou 17. Quem é o nosso A1? Esse é o nosso primeiro termo. E quem é o AN? Olha, o AN nós chamamos de N-ésimo termo. Ou seja, é um termo que você quer descobrir, é um termo desconhecido, certinho? É um termo qualquer, tranquilo? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vamos lá. Olha só, nosso próximo exemplo. Obtenha a razão. Opa, então peraí. Eu já sei que eu quero calcular aqui no caso a razão da minha PA, certinho? Então eu quero calcular o valor de R. É esse o valor que eu desejo calcular. Em que o primeiro termo é 28 e o 20º é 30. Legal. Então eu tenho o A1, que é igual a 28, e tenho o 20º, o A20, que é igual a 30. Beleza. É só substituir na fórmula do termo geral. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão.
A N é o nosso último termo, é o termo que eu quero descobrir. Nesse caso aqui, o último termo que eu tenho conhecimento é o meu 20º. Então, vai ser o meu AN. Então, passa a ser 30 é igual a 1 é o meu primeiro, 28, mais N. N, eu tenho uma sequência que vai do primeiro até o 20º termo. Então, são 20 termos. Então, 20 menos 1, vezes a razão, que eu desconheço, que é o que eu quero calcular. Vou ficar com 30. Passando esse 28 para o primeiro membro, menos 28, é igual 20 menos 1, 19, R. Ou seja, 30 menos 28 dá 2. Eu posso então dizer o seguinte, que 19R é igual a 2. Logo, a razão solicitada é 2 dividido por 19 avos. Aqui está a razão solicitada. Resolvido o nosso exemplo. Certinho aí? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Olha. Nesse nosso próximo exemplo, nós temos a seguinte situação. Qual é o termo igual a 60? Opa! O termo igual a 60. Bom, eu não sei qual é a posição dele, então é o meu AN. AN igual a 60. Quando ele pergunta qual é o termo, ele quer saber qual é a posição desse termo. Ou seja, para chegar ao termo de número 60, ao termo cujo valor é 60, eu vou precisar de quantos termos na minha sequência? Então, eu quero calcular o valor de N. Em que o segundo termo, o A2, é igual a 24. E a minha razão é igual a 2. Então, olha só. Vamos dar uma organizadazinha aqui. Eu não tenho meu primeiro termo, A1. Mas eu tenho meu segundo termo, 24. Eu tenho a minha razão, então posso dizer que o próximo termo seria quanto? 24 mais 2, 26. O próximo termo seria 26 mais 2, 28. Ah, professor, vai fazer assim até chegar aos 60? Não, não sou doido. Então, bom, quanto à questão de ser doido, aí há uma certa controvérsia. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou dar um jeitinho de calcular esse A1. Mas como, professor? Se eu tenho o segundo termo, para chegar ao terceiro, não somei? Então, para chegar a um termo anterior, é só subtrair. 24 menos 2, eu chego ao meu primeiro termo, que é 22. Acabou meu problema. Então, nesse caso, agora eu vou ter o seguinte. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Fórmula no termo geral. AN, 60, é igual a 1, foi calculado agora há pouco, 22, mais N, que eu desconheço, menos 1, vezes a razão, que é 2. Logo, teremos aqui 60 menos 22 é igual. Esse 2, ele multiplica o valor de N, ele multiplica o valor de menos 1. 2N menos 2. 60 menos 22, ficamos com 38. 38, esse menos 2, quando passa para cá, passa mais 2, é igual a 2N. Ou seja, 2N é igual a 40. Eu posso, então, garantir que N é igual a quanto? 40 dividido por 2. Ou seja, N é igual a 20. Portanto, pessoal, o termo solicitado, 60, é o nosso 20º termo, ou seja, A20 é igual
a 60. Então, o termo solicitado é o 20º termo, ok? Espero que tenha ficado claro esse início de PA, certinho? Qualquer dúvida, galera, bota aí nos comentários, certo? Valeu, até a próxima!